Graças a Deus. Nós saudamos toda a igreja, as demais igrejas, com a paz do Senhor. E nós convidamos a todos que puderem a estarmos de pé para lermos a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 8. No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Assentados. O livro de Gênesis, como o próprio nome diz, quer dizer princípio, é um livro muito interessante de se ler, de se estudar, porque mostra o princípio de muitas coisas, a origem, como nascem os idiomas, as nações, as condutas do homem, a primeira família, o primeiro homem, até mesmo o primeiro homicídio. Toda a origem da humanidade, da criação está ali. E o que se percebe desde o início é que Deus tinha um olhar especial sobre o homem. Desde o início, quando tudo foi criado, pelo poder da sua palavra, se percebe que o homem era especial para ele. Infelizmente, durante a vida, muitos começam a achar e a pensar que não tem valor. A vida às vezes é tão dura com alguns, tão amarga com outros. A vida tem tantas decepções e às vezes o homem esquece do valor que tem. Mas desde o início o homem sempre foi especial para Deus. E Deus não mudou acerca do seu amor para com o homem. Tanto que tudo foi criado por ordens, pelo poder da palavra. Mas quando ele vai criar o homem, ele pega do pó da terra, do barro. E isso é significante porque a linguagem que Deus estava usando. Porque quando você pega no barro, a sua digital fica no barro. Então ele pegou no barro as digitais de Deus, lógico que na linguagem espiritual e não literal. Quando ele pega no barro e faz alguma coisa, as suas digitais ficam ali. E Deus cria o homem, mas as digitais de Deus estão na alma do homem. Até mesmo pesquisas científicas mostrando que na nossa genética nós temos o DNA de Deus. Mas principalmente na nossa alma. Por isso que o homem ele é tão sensível ao toque de Deus. Quando Deus toca no homem, ele sente algo diferente. Porque a nossa alma reconhece essa digital, esse toque. Quando Deus toca no homem, tudo é diferente. Quando uma palavra que vem do Senhor toca na alma do homem, ele percebe, isso não é humano. Porque o toque do Senhor traz vida onde está morto. O toque do Senhor traz esperança onde não há mais esperança. E este homem criado com tanto zelo por Deus, para ser a coroa da sua criação, foi enganado por uma serpente. E todos aqui sabem quem é a serpente e o que significa isso. Na verdade, o homem continua sendo enganado. E qual foi a astúcia da serpente? Para convencer o homem de deixar o seu Criador,
Qual foi a sua astúcia para convencer o homem de negar, de abandonar, de sair de debaixo da palavra do seu Deus? A sua estratégia foi radicalizar a palavra de Deus. Ele tentou tornar a palavra de Deus uma palavra pesada, punitiva, radical, extrema. Ela chega e diz para o homem, para a mulher: Deus disse, de nenhuma das árvores do jardim vocês podem comer. O Senhor tinha falado que eles só não deveriam se abster somente de uma. Somente essa. De todas as árvores do jardim, do campo, vocês podem usufruir de todas. Somente essa. E a serpente inverteu, radicalizando. Não, olha, ele disse que vocês não podem provar das árvores. E era mentira. E esse discurso continua ainda, e muitos acreditam nisso. Não, servir a Deus é não poder muitas coisas. Servir a Deus é não poder provar das árvores do campo. Não pode ter lazer, não pode ter diversão, não pode ter entretenimento, não pode ter passeio, não pode viajar, não pode ter amigos. Não, servir a Deus não é isso é mentira. Se você acha que servir a Deus é ser radical, é uma palavra pesada, penosa, não é. Nós dizemos como igreja, servir ao Senhor é maravilhoso. Servir ao Senhor é uma festa constante na alma. Servir ao Senhor é uma alegria que nada pode tirar. Servir ao Senhor não é penoso. Servir ao Senhor é ter uma vida abençoada. A serpente mentiu e continua mentindo. Servir a Deus, o Evangelho é o Evangelho da proibição. Não pode nada, pode tudo. O que é bom, o que é saudável, o que é honesto, o que é digno. Não acredite na serpente. A palavra de Deus não é pesada. A palavra de Deus é para salvação. É para libertação. O que o Senhor diz: olha, vocês vão me obedecer nessa árvore. O resto, vocês podem tudo. Vocês podem ser felizes. Você pode ter um lar abençoado. Você pode prosperar. Você pode ter lazer. Você pode cuidar do seu corpo. Você pode estudar. Você pode crescer. Você pode mudar. Você pode viajar. Você pode descansar. Você pode tudo. Você abstém somente de obedecer a Deus. A igreja, no sentido espiritual, tem provado e desfrutado de todas as árvores de bênção de Deus. Mas o homem foi enganado. E hoje nós estamos aqui como igreja para te tirar o seu engano. Se você acha que servir a Deus, ser um servo de Deus é uma coisa radical, não é. Ao contrário, o Senhor nos libertou. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor nos libertou para agora sim sermos felizes. Mas não a felicidade de aparência, mas aquela que vem da alma. E veja que toda escolha tem consequências. Diz a palavra de Deus que o homem, por fazer as suas escolhas, escolher deixar o Senhor, escolher o caminho da desobediência, se rebelar contra o seu próprio Deus, e a partir daquele dia, a partir do momento em que o homem desobedeceu, a partir do momento em que o homem rejeitou o Senhor, e a terra passou a produzir espinhos e cardos. Veja que interessante. Até aquele momento da criação, não havia espinhos na terra. Deus criou para o homem um mundo sem espinhos. Deus havia criado um mundo para o homem onde ele nunca seria ferido. Mas o homem quis sair debaixo das mãos do Senhor. E nós estamos falando aqui hoje com pessoas que deixaram o Senhor, que se afastaram do Senhor.
Mas hoje é dia de voltar para o aprisco. Quando você deixou o Senhor, quantos espinhos nasceram na sua vida? Observe o que Deus quis ensinar. O homem fez uma escolha, e dessa escolha, a escolha do homem produziu espinhos e cardos. Há escolhas que nós fazemos que produzem espinhos na nossa vida. Há escolhas que nós fazemos que produzem espinhos que vão ferir a nós mesmos. Há escolhas que nós fazemos que vão produzir espinhos no nosso lar, na nossa alma, que vão ferir pessoas que estão em nossa volta, que nós amamos. A escolha que o homem faz, que faz os cardos brotarem. Mas pastor, e agora? O que é que eu faço? O profeta João Batista, quando apontou para Jesus, disse: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu, e ele vos batizará com fogo. O fogo de Deus pode queimar os espinhos da sua vida. Você pode clamar hoje para ser batizado pelo Espírito Santo, e o fogo do Senhor, que é a operação dele, vai queimar os espinhos que te ferem. Quando Maria Madalena foi ao sepulcro, ela viu o hortelã, que é o jardineiro, e achou que Jesus era o jardineiro. Mas Jesus pode ser o jardineiro da sua vida. O jardineiro que vai tirar os espinhos que te ferem, que faz sangrar a sua alma. Veja que interessante como Deus mantém a sua palavra. Quando ele criou o homem no sexto dia, ele deu uma ordem ao homem, um benefício ao homem: domine o homem sobre todos os répteis, sobre as aves do campo, sobre as matas, sobre as árvores, sobre os peixes, sobre o gado, sobre todos os animais, sobre as aves. Deus deu ao homem domínio de tudo. E o homem caiu. O homem se afastou do Senhor. O homem deixou a palavra da obediência. Mas Deus manteve a sua palavra. O homem foi infiel, mas Deus permanece fiel para sempre, porque não pode negar a si mesmo. Mesmo o homem caindo, Deus manteve a palavra. O homem continua tendo domínio sobre tudo. O homem domina os mares, domina os céus, domina a terra, domina os animais, domina a criação inteira. Mas com a queda, o homem perdeu o domínio de si mesmo. O homem hoje não consegue, depois da queda, dominar os seus próprios instintos, dominar o seu temperamento. Às vezes não consegue dominar as suas reações, os seus ímpetos. Como diz na carta de Tiago, quem é homem que consegue dominar a sua própria língua? Nem a própria língua ele consegue. Meus irmãos, que ironia isso. O homem domina o mundo inteiro e não domina a si mesmo. Ele tem reações que ele não quer ter. Ele tem impulsos que ele não quer ter. Ele tem rompantes. E como o homem tem sofrido por isso? Não muitos. Alguns não, mas muitos. Quantos lares são destruídos porque a pessoa não consegue controlar o seu próprio temperamento? Quantos lares bons, bonitos, felizes são destruídos porque alguém não consegue dominar os seus próprios impulsos, as suas palavras, fere, machuca, agride, acusa? Quantas vezes o homem faz o que não quer? O bem que quer não faz, e o mal que não quer faz. E depois se arrepende e chora porque o homem não consegue dominar o seu próprio instinto. Mas pastor, o que vai ser feito com isso? Essa é a palavra, é a pregação de fé que nós pregamos, que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar e nos dar o seu Espírito Santo. Porque quando o homem recebe o Espírito Santo nos dá domínio sobre nós mesmos. Essa é a solução que você precisa aqui hoje. Receber na sua vida o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo gera em nós temperança. O Espírito Santo gera em nós domínio próprio.
O Espírito Santo consegue dominar os nossos instintos, o nosso ser. Mas para ele te dominar, você tem que se entregar. Você que não consegue dominar a si mesmo. Você que fere quem você ama. Você que destrói o que você construiu. Que coisa impressionante. Uma pessoa gasta a vida inteira construindo alguma coisa e no final ele mesmo destrói, porque ele não consegue dominar os seus instintos, o seu ciúme, seu jeito possessivo, a sua ganância. E o homem se destrói, se autodestrói. Mas isso pode mudar. E hoje trazemos uma palavra de esperança. Se você receber o Espírito Santo na sua vida, se você receber na sua vida o Espírito de verdade, o Espírito que vem do alto, o Espírito glorioso de Jesus, ele vai te dominar, ele vai te dar equilíbrio, ele vai te dar temperança, ele vai te dar domínio próprio. E as pessoas vão pensar: mas você mudou, você está mais equilibrado, você está diferente. Você vai poder testemunhar: não, eu deixei o Espírito Santo entrar na minha vida. Eu sei que essa é uma frase muito nova para alguns que estão visitando a igreja hoje, mas você vai entender. Você precisa do Espírito Santo. Deus enviou o seu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas inclinações. E nós queremos dar mais uma informação. O Espírito Santo está agora à porta do seu coração. O Espírito Santo está agora cercando a sua vida. E ele é bendito, porque ele vem do Pai. E se você desejar no culto de hoje, aqui agora, ou no final do culto, você vai poder dizer ao Espírito Santo: entra, bendito do Senhor. Você vai poder abrir a porta da sua vida. Você entra, Espírito Santo. Senhor, me dá o teu Espírito, porque o Espírito do Senhor foi derramado sem medidas. E nós iremos encerrar essa mensagem aqui agora, falando de um momento significativo, de quando todos os dias Deus descia para falar com o homem. Sempre na viração do dia. Era sempre no entardecer. Todo entardecer, Deus descia para estar com o homem. Veja, Deus descia para estar com o homem no momento exato, no momento certo. Por que ele não via de manhã? Por que não via na hora, ao meio-dia? Não, era no entardecer. Porque era a hora que o homem precisa. Hoje, aqui, os médicos estão nos ouvindo, que estão aqui, os acadêmicos sabem disso. Todos já perceberam que sempre no entardecer do dia, todo mundo sente um cansaço, sente um desânimo, um sono. Quando assim o entardecer, que o sol, que a luz se oculta, há um desânimo, um sono, um cansaço, até uma certa tristeza. Isso não é por acaso não, isso é hormonal. Quando o homem desperta pela manhã, há um hormônio específico que vai atuar no seu corpo, que o desperta, que o dá ânimo, que vai circular no seu corpo. E esse hormônio atua enquanto a luz, a atuação dele no corpo enquanto a luz. Quando vai entardecendo, quando o sol vai indo embora, quando vai escurecendo, a atuação desse hormônio vai acabando, vai se encerrando. Aí vem esse desânimo pela ausência, vem esse cansaço, esse sono, essa falta de força, essa tristeza. Era nessa hora que Deus aparecia. Porque é nessa hora que Deus aparece na vida do homem. Quando as forças acabam, quando vem a fraqueza, a tristeza, o desânimo, Deus está aparecendo na sua vida hoje. Por isso, Deus sabe a hora certa de aparecer. Veja os irmãos, o que é Deus e o que é o homem. Isso é fato, isso é pesquisa, isso é estatística. Muitas pessoas
sente a depressão é no entardecer. Ela passa o dia todo trabalhando, o dia todo correndo, trabalhando. Mas quando acaba o serviço, que entardeceu, no entardecer, hora de ir para casa, quando a noite vai chegando, muitas pessoas sentem uma angústia, no entardecer, um desânimo, uma fraqueza. Sabe por quê? Porque é nessa hora que Deus descia para falar com o homem. E até hoje, a nossa alma sente falta daquele momento. Você pode não crer em Deus, você pode não conhecer o Senhor, e não precisa conhecer, porque a sua alma sente falta desse momento de estar com o seu Criador. Era naquele momento em que o Criador via que nós sentimos essa fraqueza. Se não é por acaso, a nossa alma sente falta dele. A nossa alma sente saudade daqueles momentos que ele descia e estava com a nossa alma do homem. Mas quando ele desce, era naquele momento, e estava ali com Adão e com Eva, e a fraqueza vira força, e o desânimo é expulso, porque está chegando o Deus Todo-Poderoso. Essa mensagem aqui hoje é porque alguns estão enfrentando grandes angústias, alguns estão enfrentando depressões que não tem jeito para resolver. A sua alma está sentindo falta de Deus, mas Deus está chegando hoje à noite na sua vida. A sua alma sente falta dele, mas ele está chegando, ele está te chamando. É no ocaso, não somente do dia, mas às vezes no ocaso da história do homem. Esse sentimento que nós temos no fim do entardecer do dia, fisiológico, às vezes nós sentimos durante a vida, não fisicamente. Há momentos na vida, no entardecer de um casamento, no entardecer de uma fase da vida, que você se sente assim tão pequeno, tão sem forças. Às vezes é uma fase da sua vida que está se acabando, e está entardecendo, e está escurecendo. E aí vem aquela fraqueza, aquele desânimo, aquela falta de força. Era nessa hora que Deus aparecia. E é nessa hora que Deus aparece na vida do homem, para dizer: eu estou aqui. É no entardecer que ele aparece para dizer: vocês não vão passar a noite sozinhos. Eu estou aqui para renovar as vossas forças. Um pouco só. Deixa amor. E Deus vai te levantar nessa noite. Você pode ir lá falar com o Senhor: Senhor, eu me sinto tão só. O Senhor mostrou que entrou aqui uma senhora que ela está tomando remédios de tarja preta, e ela está em pânico, porque ela já percebeu o seguinte: eu estou dependente desses remédios, eu não durmo, eu não vivo mais sem eles. O que eu faço, Deus? O que Ele faz? Abre a porta agora, porque Ele está entrando na sua vida, e o amor dEle vai te levantar esta noite. Meu Deus, meu Pai, estou aqui para te falar, para te ouvir. Me sinto só no caminhar, em ti preciso me ancorar. Sei quem tu és e quem eu sou, apenas servo e nada mais. Eu reconheço que é Senhor,
mas te procuro como Pai. Um pouco só do teu amor vai me erguer, me pôr de pé. Só um instante junto a ti vai me bastar e renovar a minha fé. Momentos que o coração fica inseguro, frágil até, e no calor da aflição é que se vive pela fé. Um gesto teu, um só olhar, e a alma inteira se refaz. Estou seguro em ti, Senhor. Salvo-me o teu amor de Pai. Um pouco só do teu amor vai me erguer, me pôr de pé. Só um instante junto a ti vai me bastar e renovar a minha fé. Um pouco só do teu amor vai me erguer, me pôr de pé. Só um instante junto a ti vai me bastar e renovar a minha fé. Bendito seja teu nome, Senhor. Graças a Deus. Por fim nós dizemos que um dia todos nós chegaremos no entardecer da nossa vida. Um dia para todos nós chegaremos ao fim da jornada. É certo que todos que aqui estão e ouvindo, um dia nós chegaremos ao fim do dia da nossa existência. E que bom para aqueles que servem ao Senhor saber que quando chegar ao fim da jornada, já nosso físico enfraquecido, mas que lá, ao fim da jornada, nós vamos encontrar com o Senhor. Como devia ser bom aquele encontro de fim de tarde, quando a noite ia chegando, o Senhor chegava, Adão, Eva, que encontro. É tudo que nós queremos, ao fim da jornada, nos encontrar com Ele. A luz dos céus, das moradas de Deus, quando ao fim da jornada eu chegar, e delícia sem par vou pra sempre sonhar. Quando ao fim da jornada eu chegar,
salvos nos céus hei de entrar. De Jesus eu terei bênçãos mil, eu bem sei. Quando ao fim da jornada eu chegar, minhas lutas então desaparecerão. Quando ao fim da jornada eu chegar, e o meu padecer Deus fará esquecer. Quando ao fim da jornada eu chegar, quando o dia findar deste meu labutar, com os salvos no céu hei de entrar. De Jesus eu terei bênçãos mil, eu bem sei. Quando ao fim da jornada eu chegar. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. De pé, irmãos. Um portal se abrirá, Cristo me saudará. Quando ao fim da jornada eu chegar, recompensas irei receber do meu reino. Quando ao fim da jornada eu chegar. Quando o dia findar desse meu labutar, com os salvos no céu hei de entrar. De Jesus eu terei bênçãos mil, eu bem sei. Quando ao fim da jornada eu chegar. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos orar, encerrando o culto. O Senhor revelou que entrou um jovem nesse culto, que ele faz a faculdade de farmácia, e os seus pais estão se separando. E ele perguntou ao Senhor, ele está apoiando a separação dos pais, mas ele tem tido dúvidas sobre isso. O Senhor falou assim, que ele não deve fazer isso. Assim, ore pelos seus pais, porque eu posso restaurar a sua casa. Também uma jovem que entrou, que o pai está na UTI, ela está clamando e pergunta ao Senhor, por que o Senhor não está me respondendo? O Senhor disse que vai te responder, mas que essa enfermidade é para a salvação de vidas. Vamos glorificar o Senhor. Te glorificamos, Senhor, porque um dia o Senhor apareceu na nossa vida, e para muitos de nós foi no momento mais difícil, e o Senhor apareceu para nos salvar. E em teu grande nome dizemos: a graça bendita de Jesus, o amor insondável de Deus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para sempre.